Chegamos, chegamos então à semana 23 da leitura, né? E chegamos numa das partes mais curiosas, né, dos Miseráveis, acho que uma das mais emblemáticas dos Miseráveis. Durante toda a leitura eu fiquei me perguntando por que Victor Hugo colocou tanto o esgoto de Paris no livro. E ele coloca o esgoto numa cena, né, num acontecimento muito importante. Então, qual será a relação de Victor Hugo com os esgotos? Eu fiquei pensando nisso. Até especulei de talvez ele tinha lá uma pesquisa parada em algum lugar e ele precisava enfiar em algum livro. E aí ele falou, vai ser nesse? Não sei, provavelmente não. Mas achei interessante ele levar tão longe, né, tudo isso. A primeira parte, o intestino de Leviatã, é basicamente ele falando dos esgotos de Paris, né? Ele vai falar como que Paris joga ouro no mar, né? De como poderia se utilizar, né, de todas essas fezes, não tem outra palavra, para fazer adubo e uma série de outras coisas. Ele vai falar um pouco da história do esgoto de Paris, né? Ele fala que o esgoto é a consciência da cidade. Só Victor Hugo para conseguir fazer, né, escrever tanto sobre uma coisa tão simples, se a gente for pensar, né? É um esgoto. Mas ele consegue fazer uma redação de muitas páginas. Ele ainda fala sobre as reformas do esgoto de Paris, né? E ele fala do estado do esgoto ali em 1832, que é onde a gente está e é onde Jean cai com Marius, né? E acaba sendo esse labirinto que a gente vai passar pelas próximas páginas com o Jean. É uma parte do livro, né, muito descritiva também. Assim como as barricadas, a gente tem visualmente mesmo, né? A gente se sente dentro do esgoto, ainda bem que não tem cheiro, porque, né, socorro. Mas a gente se sente ali com o Jean, de todos os momentos que ele passa, as dificuldades que ele enfrenta, conseguindo carregar o Marius durante todo esse percurso. E vamos lá, né? Vamos por partes. Tem também a obsessão, né? Algumas pessoas comentaram lá no grupo a obsessão do Victor Hugo com a palavra cloaca. Eu contei nessa primeira parte, o intestino de Leviatã, ele usa essa palavra 11 vezes. Então realmente acho que ele gostou. Apesar que eu não sei qual seria o correspondente em francês, né? Então talvez ele tenha usado palavras diferentes que foram traduzidas pela mesma. Talvez. Tudo é possível, né? Mas vou pular então essa parte do intestino de Leviatã, porque, né, dei uma resumida, e a gente vai então direto para a ação, né? Para a parte onde a gente já encontra Jean Valjean e Marius percorrendo os esgotos. Para a parte onde a gente já encontra então Jean Valjean e Marius percorrendo os esgotos. Que é o livro terceiro, Lama e Alma. Então a gente encontra lá, Jean Valjean estava no. Então, como sempre, né, o primeiro parágrafo, Jean Valjean estava no esgoto de Paris. Mais uma semelhança entre Paris e o mar, como no oceano, quem nele mergulha pode desaparecer. E Jean já desapareceu no mar, né? Lembra daquele episódio, quando ele vai salvar o marinheiro? Ele cai no mar, é dado como morto, desaparece, e agora ele de novo, né? Dado como desaparecido, será no esgoto? Vamos ver, né? Aqui a gente tem uma descrição do Marius, né? Diz assim que o ferido, porém, não se movia, e Jean Valjean não sabia se o que carregava nos ombros era um ser vivo ou um morto. E ele carrega o Marius por muito tempo, né? A gente vai ver aqui algumas referências a tempo, e eu fiquei um tanto chocada com isso. Um pouquinho mais pra frente, o Victor Hugo diz assim: ele caminhava sempre em frente, com calma, às cegas, sem saber para onde, ao acaso, isto é, mergulhado na providência. Então ele não se guiava, né? Então ele não se guiava no esgoto, né? Ele é labiríntico, como o próprio Victor Hugo já descreveu na primeira parte. Ele usa várias vezes a referência de Dédalo, né? Que fez o labirinto do Minotauro. E aqui a gente encontra então esse outro labirinto que é o esgoto de Paris, né? O Jean tá indo por rumo, porque não tem, né? Como se orientar por lá. No finalzinho da primeira parte, né? Do primeiro capítulo, diz assim: atrás dele, justamente na parte do corredor por onde acabara de passar, a distância que lhe pareceu imensa brilhava, riscando a espessura das trevas, uma espécie de astro horrível que parecia espiá-lo. Era a sombria estrela... Era a sombria estrela da polícia que se acendera do interior do esgoto.
Por trás dessa estrela moviam-se confusamente 8 ou 10 silhuetas negras retilíneas, indistintas e terríveis. O capítulo 2 começa com essa explicação, né, que no dia 6 de junho havia sido ordenada uma batida nos esgotos de Paris. Temia-se que os vencidos os tomassem como refúgio. Mereço. Então, além de tudo, além de todas as dificuldades, além de estar ali já exausto, né, porque ele passou a noite toda na barricada com Marius, ele se vê nessa situação não só perdido no esgoto, mas ainda com a polícia no encalço, né? A gente tem uma descrição disso não muito depois aqui na parte do capítulo 2, né? Aliás, Jean Valjean não compreendia bem o que estava acontecendo. A insônia, a falta de alimentação e as emoções fizeram-no também passar para o estado de visionário. Via um clarão e ao redor desse clarão larvas. Que era aquilo? Ele não compreendia. Então ele já estava um tanto zureta, né? Ele já não sabia mais o que era realidade, o que não era, se ele estava vendo coisa, o que estava acontecendo. E a gente segue assim, né? Por essa parte é um caminho árduo, descritivo, é longo, ele tem uma série de empecilhos, ele é mordido por ratos, acontece de tudo um pouco, né? Até que ele chega numa parte um tanto tenebrosa que é o sorvedouro, né? É o capítulo 6. E lá ele tem um problemão, né? Ele chega nesse sorvedouro que na verdade é como se fosse uma areia movediça, né? É uma parte onde ele praticamente desaparece ali na lama. E também é uma parte que ao mesmo tempo que é um desafio para ele ultrapassar, vai ser essencial para ele sobreviver, como a gente viu no final do capítulo, né? Então, diz assim: Jean Valjean sentiu o chão fundir-lhe sob os pés, entrou nessa lama. Era água na superfície e vaza no fundo. Era preciso passar. Voltar atrás seria impossível. Marius estava agonizante e Jean Valjean sentia-se exausto. Além do mais, para onde poderia ir? Jean Valjean prosseguiu. Aliás, o lodaçal pareceu pouco profundo aos primeiros passos, mas à medida que avançava, seus pés afundavam sempre mais. Logo, a vaza chegou-lhe aos joelhos e a água acima dos joelhos. Caminhava, levantando Marius com os 2 braços erguidos para cima da água. A vaza chegava-lhe agora aos joelhos e a água à cintura. Não podia mais recuar. Afundava-se cada vez mais. A lama bastante densa para sustentar o peso de um homem. Evidentemente, não podia sustentar o peso de 2. A água chegava-lhe às axilas. E ele continua andando, né? Um pouquinho mais para frente, ele continuava a levantar Marius, usando sua força sobre-humana. De novo, né? Ele já está super idoso. Eu não sei mais quantos anos Jean Valjean tem aqui, mas mais de 60 com certeza. E ele ainda é esse semideus, né? Com uma força magnífica. Mas, vamos lá, né? Conseguia ir para frente, mas afundava cada vez mais. Não tinha fora da água senão a cabeça e os 2 braços que levantavam o corpo de Marius. Pulando um parágrafo, diz o seguinte: apoiou-se e como que tomou... E por fim, né? Apoiou-se e como que tomou raízes com uma espécie de fúria sobre esse ponto de apoio. Isso fez-lhe o mesmo efeito que o primeiro degrau de uma escadaria que subisse para a vida. E nesse momento ele encontra ali um apoio e ele começa a sair do sorvedouro, né? É um tanto simbólico todo esse trecho, né? De como ele afunda e de como ele sai, né? De como ele acende de novo e de como ele, ao sair dessa lama, né? Ele tem um retorno físico, espiritual, enfim. E o final desse capítulo diz isso, né? Tornou-se a se erguer trêmulo, gelado, infecto, curvado sobre o corpo, exangue. Eu não sei como pôr isso aqui. Tornou-se a erguer trêmulo, gelado, infecto, curvado sobre o corpo exangue que carregava, escorrendo lama, com a alma cheia de uma estranha claridade. Como se ele tivesse, de alguma forma, ao passar esse obstáculo, né, tivesse ascendido a um novo nível, né? E de várias formas a gente acompanha toda essa trajetória do Jean durante todo o livro, né? Que é basicamente isso, né? Ele saindo ali do mais baixo, dos baixos que o homem pode chegar,
a elevação máxima, né, que um humano normal, comum, poderia chegar. Mas não acabou, né? Porque então ele chega à saída e tá trancado, né? Tem uma grade na porta, ele não consegue sair, não consegue forçar. E ele tá ali, então, de novo, num momento de encruzilhada, né? Diz assim, Jean Valjean chegara à saída. Ali parou, era a porta, mas não podia sair. O arco estava fechado por uma forte grade, e a grade, que segundo toda a aparência girava raramente sobre os gonzos enferrujados, mantinha-se presa a uma ombreira de pedra por meio de uma grande fechadura que, vermelha de ferrugem, parecia um enorme ladrilho. Seriam 8h30 da noite, o dia declinava, e a gente vê lá que ele tá andando já nos esgotos às 3 da tarde. Então ele entrou no esgoto logo pela manhã, depois de soltar o Javert, né? Ele passou o dia todo andando com o Marius nas costas. E olha, o homem sobreviveu, viu? Não sei como, mas conseguiu chegar até ali, né? Um pouquinho mais pra frente. Ainda no capítulo 7 diz assim, né? O acaso havia-lhe arrancado a grade por onde entrara, mas evidentemente todas as outras bocas de esgoto estavam fechadas. Então ele se dá conta de que ele tá num beco sem saída, né? No capítulo 8, ele meio que encontra uma solução não muito boa, mas chega lá, né? Em meio a esse aniquilamento, uma mão tocou-lhe os ombros e uma voz baixa lhe disse, meio a meio. E ele encontra o Thénardier, né? É muito providencial esse aparecimento, né? Esse surgimento desse personagem, mas assim como acontece durante todo o livro, né? O Victor Hugo usa diversas vezes a palavra inexorável, se a gente for, né? Procurar, ou pelo menos o tradutor usar essa palavra várias vezes, mas ele coloca os personagens dele em situações que eles não podem fugir ao destino, né? Então aquilo deveria acontecer, fazia parte da história desse personagem e ele não teria como lutar com com esse acontecimento que vai acontecer. E esse é mais um desses, né? A gente considera hoje como um deus ex machina, né? É uma solução que o autor cria para salvar o personagem ou para não salvar o personagem, enfim, é um acontecimento sem um fundamento muito na realidade. E é o que acontece aqui, né? É óbvio que o Thénardier tem várias atividades escusas e ele foi parar ali, como a gente viu no meio aqui, que ele estava andando na rua, o Javert perseguindo ele se escondeu no esgoto e eis que ele encontra. E eis que ele acaba encontrando então Jean Valjean. Mas sem reconhecer, que é uma coisa bem importante, né? Mas sem reconhecer, que é uma coisa bem importante, né? Que a gente vai ver agora. Então, ainda no capítulo 8, diz assim, embora acordado, por assim dizer, de sobressalto, Jean Valjean, acostumado aos alertas e aos golpes inesperados que requerem pronta reação, né? Ele já está super acostumado com esses destinos inexoráveis dele. Retomou imediatamente posse de sua presença de espírito. Aliás, a situação não poderia piorar. Certos graus de infelicidade não são mais suscetíveis de crescendos, e Thénardier não podia acrescentar mais negrume aquela noite. Eu diria que nunca diga nunca. Eu diria que nunca diga nunca, né? Ainda mais a gente tratando de Thénardier, eu acho que é perigoso. Mas tudo bem, o narrador talvez saiba do que tá falando, né? Um pouquinho mais pra frente diz que Jean Valjean, como já o dissemos, estava de costas voltadas para a luz. Então estava na contraluz, né? Thénardier não conseguia ver muito bem ele. Além disso, estava tão desfigurado, tão coberto de sangue e de lama, que em pleno meio-dia continuaria irreconhecível. Então, de novo, aquele momento que ele sai daquele sorvedouro, né, daquele lamaçal, além de ter sido em si um obstáculo que ele superou, importante, é também muito importante nesse momento, que ele deixa de ser uma pessoa reconhecível, né, principalmente por Thénardier. Deus sabe o que aconteceria se Thénardier reconhecesse Jean Valjean nesse momento, né? Mas Jean Valjean sabia quem era Thénardier, né? Então, Jean Valjean encoberto, Thénardier desmascarado. É importante nessa negociação deles que aí o Jean consegue, né, se safar. E a conversa que se segue dá uns arrepios, né? Porque o Thénardier acaba, né, querendo ajudar o Jean, só que não, né? Ele desconfia que ele matou o homem que ele tá carregando, né? Você matou o homem, está certo, eu tenho a chave. E aí ele diz que eu não o conheço, mas quero ajudá-lo, você parece amigo. Quem mais chamaria de amigo um assassino, né? Só o Thénardier mesmo. É um tanto arrepiante isso.
Mas eis então que o Jean dá tudo que ele tem ali pro Thénardier, ele acaba abrindo a porta e ele consegue sair, né? Então no capítulo 9, Jean Valjean deitou Marius no chão. Estavam livres. Só que não, né? Porque a gente já sabe o que aconteceu a seguir. Assim que eles saem, o Javert encontra os dois, então, né? E o Jean se entrega, porque ele já tinha se entregado, né? Um homem alto, envolto numa longa sobrecasaca de braços cruzados, segurando a mão direita um cacetete, do qual se via o castão de chumbo. Estava de pé, alguns passos atrás de Jean Valjean, inclinado sobre Marius. Jean Valjean reconheceu Javert. E é de novo esse destino, né? Que não dá trégua. O Jean nunca tem um momento de paz, né? Percebe? Sempre tem um troço no caminho, uma coisa a acontecer. Então, e aqui o próprio narrador entrega, né? Diz que o Thénardier sentia que o Javert estava por ali. O homem perseguido tem um faro que não o engana. Era preciso jogar um osso àquele sabujo. Então, ele fez de propósito, né? Ele já sabia que o Javert estava nas redondezas. Então, ele vê nessa oportunidade de entregar um assassino, ele acaba liberando o Jean para que o Javert fique distraído, né? E ele possa fazer o que ele quer. O Javert também não reconhece o Jean, né? Mas o Jean acaba falando quem ele é, enfim. E aí ele diz assim, né? Inspetor Javert, estou em seu poder. Aliás, desde esta manhã me considero seu prisioneiro. Não lhe dei o meu endereço para escapar-lhe outra vez. Prenda-me, conceda-me, porém, uma coisa. E aí ele pede o óbvio, né? Para levar o Marius para casa do avô do Sr. Gillenormand, né? Eles vão até lá, deixam o Marius e depois ele pede para ir até em casa, né? Na rua do L'Homme Armé, número 7. Eles vão. E aí acontece uma coisa inesperada, né? O Jean sobe e quando ele entra em casa ele olha pra... O Jean sobe e quando ele entra em casa ele olha pra rua e o Javert sumiu. E a gente vai descobrir isso na semana que vem, o que vai acontecer, né? Mas voltamos então ao Sr. Gillenormand, né? Que está com o Marius lá de cama, todo ensanguentado, já foram chamar médicos e tudo mais. Obviamente ele tá bem, mas o velho ainda tem uns espasmos, né? Minha maior surpresa nesse momento é esse velho tá vivo. Gente do céu, tem uma partezinha que ele fala que ele tem 100 anos, eu não sei se isso foi um exagero ou se foi realmente, apesar que eu acho que ele já deve ter realmente 100 anos, porque naquele comecinho que o Mario estava começando a ser, sabe, um rebelde, ele tinha 90 e tantos, então agora acho que talvez ele tenha realmente 100 anos. Mas estão tratando do Marius, né? Ele tá bem machucado, apesar de nada ter sido muito grave. E o Gillenormand tá lá, assim, num monólogo louco, né? Ele fala pra caramba, relembra de toda a ingratidão de Marius, de toda a sua infância, de que agora ele tava esperando só o neto voltar pra tomar o lugar dele na casa. E o velho fala tanto, mas tanto, que o Marius volta dos mortos aí, né? Eu acho que esse é o grande incentivo pro Marius voltar à vida. E tanto que ele abre o olho, assim que o velho para de falar, ele abre o olho, né? E aí diz assim, nesse momento Marius abriu lentamente as pálpebras, e o seu olhar, ainda velado pelo pasmo letárgico, fixou-se no Sr. Gillenormand. Achei muito boa essa cena. E o velho cai sem sentidos, né? Ele desmaia. E eu achei uma cena ótima. O Gillenormand, ele é muito... não é bem paspalhão, mas assim, ele é esse personagem cômico, né? Enfim, acho que a gente ainda vai ter muito dele pra comentar. Mas toda vez que ele aparece, tem umas histórias, né? Mesmo assim, ele não morreu, tá? Fiquem tranquilos, que o velho tá vivo. Mas essa foi a parte da semana, né? O esgoto é realmente esse momento do livro. Eu acho que é o clímax maior, assim, talvez. Não sei. Vou pensar nisso quando a gente acabar o livro. Mas ele tem um papel importante, principalmente pro Jean, em toda essa caminhada dele até aqui, né? De tudo que ele já enfrentou, já superou. E aí ele carrega o Marius na força do ódio, né? Porque ele não quer carregar o Marius, ele queria jogar mesmo o Marius no rio. Mas ele carrega, leva pra casa, cuida, tudo pela Cosette, né? É realmente na força do ódio. Ele tá assim, sofrendo, mas ele vai. Passa fome durante um dia todo, né? Ele tem toda essa jornada dentro do esgoto. E sai, né? E tem essa bela surpresa. Então o Javert sumiu e a gente vai descobrir logo em breve, porque o livro que a gente começa na semana que vem é o Javert Sem Rumo. Então a gente vai descobrir o que aconteceu com o Javert, porque ele saiu lá da frente da casa do Jean Valjean, pra onde ele foi, o que tá acontecendo. Respostas a seguir. Então a gente se vê na semana que vem pra falar sobre isso.